Em Romanos capítulo 8, versículo 14, por favor. O nome dessa esquete é O Banco, Lugar das Decisões. Esse lugar Jesus não vai tomar de você, você precisa entregar. Jesus não vai arrombar, não vai roubar de você, porque Jesus não é ladrão, ladrão é o diabo. Por isso que ele bate a porta, ele não arromba a porta. Então nessa noite o que vai mudar a sua vida não vai ser nem aquilo que você vai aprender, mas é aquilo que você vai decidir entregar a Jesus. Amém? Amém ou não amém? Fala com seu irmão aí. Nesta noite tudo pode mudar na sua vida, ou não. Romanos 8,14. Nós estamos encerrando nesta noite com muita alegria, fechando um ciclo que tem nos abençoado extremamente, tremendamente. Muitos testemunhos, muitos relatos daquilo que Deus tem feito na vida de muitas pessoas. Pessoas que estavam com relações quebradas, rompidas, pessoas que já não tinham mais expectativa, e pessoas que descobriram coisas que nem imaginavam que existiam em suas vidas e estão sendo extremamente tratadas pelo Senhor e já são uma nova pessoa, já estão desfrutando de uma vida nova a partir de decisões que tomaram nesse tempo. Então nós louvamos a Deus pela vida do pastor John Bevere, que, instruído pelo Espírito, iluminado pelo Espírito, escreveu esse livro chamado A Isca de Satanás. E ao longo de tantos anos tem abençoado tantas nações da terra. E depois de passar por tantas nações, também passou aqui por Quissamã e tem abençoado a Primeira Igreja Batista e várias pessoas que têm passado por aqui, e aquelas pessoas que têm também nos visto através do YouTube. Então nós estamos encerrando hoje com alegria no coração e um sentimento de gratidão muito grande a Deus por tudo que Ele fez. O texto diz, Romanos 8,14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Vamos ler todos juntos aqui no Data Show. Porque todos... Só os homens. Porque todos os que são... Vamos fazer melhor, mulheres. Vamos todos juntos para melhorar ainda mais. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são... Amém? Pergunta quem está do seu lado: você é filho? Preste atenção, irmãos. Nós já aprendemos que Satanás tem uma isca. Jesus disse no Evangelho de Lucas que é impossível que não venham as ofensas. Ou seja, em algum momento da sua vida você será ofendido. Em algum momento da sua vida você será caluniado, você será injuriado. Em algum momento a ofensa vai chegar. E nós temos aprendido que aquilo que você faz com a ofensa determina o seu futuro. Porque a palavra ofensa vem de escandalon, que no grego traduzido é o gatilho de uma armadilha. Então a ofensa é a armadilha, a isca de Satanás para aprisionar muitas pessoas. Nós aprendemos também que as pessoas que são ofendidas, elas têm escolhas. Ou elas ficam aprisionadas, ou elas escolhem não abrigar a ofensa no seu coração e continuam vivendo livres. Nós aprendemos com a vida de José que mesmo quando a ofensa chega, nós temos a opção de entender que tudo que se passa na nossa vida, Deus tem um propósito para desenvolver o nosso caráter e nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. Aprendemos com a vida de Davi
que mesmo que sejamos perseguidos por autoridade sobre nossas vidas, nós não precisamos revidar ou pensar em vingança, porque até mesmo os líderes maus são usados por Deus como um fogo refinador para refinar com o coração em Deus, não participando do pecado, mas também não injuriando e não blasfemando. Então nós temos uma caminhada muito preciosa. E hoje de manhã Deus ministrou forte ao nosso coração sobre o perdão, e nós aprendemos que nós fomos perdoados de uma dívida impagável. E nós aprendemos também que todos aqueles que foram perdoados dessa dívida impagável, eles receberam uma habilidade no seu coração, a habilidade de liberar o mesmo perdão que eles receberam. Então, se você já recebeu o perdão de Jesus, você está habilitado a perdoar como Ele perdoou. Você pode dizer isso para o seu irmão? Se você já recebeu o perdão de Jesus, você está habilitado a perdoar como Ele perdoou. Aleluia. E agora nós estamos diante dessa palavra. Semana passada nós falamos a respeito dos filhos. Nós falamos que nem todos são filhos de Deus, e sim criação de Deus. Aqueles que recebem Jesus eles recebem também o direito ou o poder, como diz o texto de João, de se tornarem filhos de Deus. E aqui esse texto também nos intriga, porque ele vai dizer que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Quantos sabem que mesmo na igreja nem todos são guiados pelo Espírito de Deus? Levanta a mão. Muito bem, todos sabem disso. Que bom. Então preste atenção. O que nós precisamos aprender com isso? A gente precisa aprender a respeito dessa palavra, filho. Veja, existem duas palavras gregas que são traduzidas como filho no Novo Testamento. Entender a respeito delas é extremamente importante. A primeira palavra grega se chama teknon. Diga, teknon. Quer dizer filho? Vamos de novo. Teknon quer dizer filho. Fala com seu irmão. Teknon quer dizer filho. Fala com ele. Você acabou de aprender uma palavra em grego. Se alguém falar com você, não entendi nada que você está falando, parece que está falando em grego, você fala, eu sei uma palavra, teknon. Você vai aprender duas hoje pelo menos, amém? Então nós encontramos teknon no texto de Romanos 8,16. Veja, o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Diga, teknon. Teknon. Teknon aqui nesse texto, irmãos, a palavra teknon, a tradução dela, o significado dela é alguém que é um filho ou filha por mera questão de nascimento. Aqui no Brasil não tem tanto disso. Tem alguns lugares que tem, alguns hospitais que tem, outros não. Que é a maternidade, quando acho que não sei se é berçário ou maternidade. Quando nasce a criança, leva para aquele lugar que tem um monte de criança junto. Já viram? Alguns hospitais têm. Aí os pais vão lá num vidro grandão e olham para ver o seu filho dali naquele vidro. Veja, irmãos, você sabe que quando os pais vão ali olhar, na maioria das vezes, quando ele acaba de nascer, o pai identifica porque tem uma etiquetinha. Escrito o nome da criança, escrito o nome dele. Porque criança quando nasce é muito parecido. É tudo muito parecido. Então eu sei, quando meu filho nasceu, antes de sair da barriga da mãe, a gente na sala, no centro cirúrgico, eu não sei quantos já tiveram essa experiência maravilhosa de entrar no centro cirúrgico e ver o menino saindo da barriga. Ver aquele sangueiro, ver aquele coisa toda. Quando o Benjamin estava saindo todo sujo de sangue, aquela coisa toda,
A médica olhou para ele assim, aqui, ó, na boca, saindo aqui, e falou assim: olha como que ele parece com a mãe. Eu falei, não faz sentido. Primeiro porque ele está roxo e ela é branca, está todo inchado. E aí é a mãe, é a cara da mãe, é igual a mãe. Eu queria muito encontrar com essa médica hoje para mostrar meu filho. Doutora, a senhora esteve redondamente enganada. Então, tecnon quer dizer a criança que é filho por questão de nascimento. Ele saiu da barriga da minha esposa, ele é nosso filho, naturalmente ele é nosso filho. Então ele seria chamado de meu tecnon, meu filho, por nascimento. Mas existe uma outra palavra grega. Fala quem está do seu lado, se prepara aí. Você vai aprender 2 palavras hoje. A primeira qual é? Qual é? Esquece não, chega amanhã, fala para um monte de gente, você nunca mais vai esquecer. A segunda palavra grega, muito importante para a gente entender a respeito desse texto, é ruios. Diga ruios. Ruios. Fala para quem está do seu lado, ruios quer dizer filho. Mas como assim, pastor? 2 palavras que querem dizer a mesma coisa. Eu vou ler o significado de ruios. Ruios significa alguém que pode ser identificado como um filho, porque ele demonstra o caráter dos pais. Tem diferença ou não? Tecnon é uma mera questão de nascimento. Ruios é porque ele já demonstra o caráter dos pais. Já viu aquela criança que fala alguma coisa de um jeito, ou dá algumas respostas, fala: meu Deus, esse menino fala igual ao pai dele, esse menino responde igual ao pai dele. Olha, ele gosta das coisas que o pai dele gosta, ele não gosta das coisas que o pai dele não gosta. Olha o andar desse menino e parece o pai dele andando. Ruios é um filho que demonstra o caráter do pai. Por isso você identifica-o como filho, não por uma mera questão de natureza, de ter nascido daquela linhagem, mas porque agora ele demonstra o caráter do pai. Então nós podemos entender, depois de ter falado isso tudo, para resumir a história, que tecnon significa filhos bebês ou imaturos, e ruios significa filhos maduros. Amém? Então diga tecnon, filhos imaturos. Ruios, filhos maduros. Aí pergunta ao seu irmão: quem é você? À medida que o tempo vai passando, a expectativa é que o filho vá crescendo e vai se tornando cada vez mais parecido com o pai. É que vai crescendo também maturidade. Então, queridos, a palavra de Paulo, a palavra que Paulo escreveu nesse texto que nós acabamos de ler aqui, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. A palavra filhos aqui é ruios. Por isso que nem todos que estão até mesmo na igreja não são guiados pelo Espírito, porque eles ainda são tecnon, eles nasceram de novo, mas ainda não amadureceram. Pastor, isso tem a ver com o tempo de igreja? Negativo. Tem gente que está anos e anos e anos e ainda continua chorando igual bebê e continua precisando ter fralda trocada. Mas isso nós vamos conversar mais lá na frente. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 5, versículo 44. Vamos ver essa palavra mais uma vez. Mateus capítulo 5, versículo 44. Olha que maravilha, irmãos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Aleluia. Que amém mais. Vou ler de novo, hein? Eu, porém,
vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aleluia! Dá vontade de falar amém não, né, gente? Não dá mesmo. Você vai pelos seus inimigos, pelos que te perseguem. Tudo bem, pode ser meu inimigo, mas se estiver lá longe de mim, problema dele. Mas se está me perseguindo, para que isso então? Versículo 45: para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e sobre bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Quantos sabem que nós não somos salvos pelas obras? Levanta a mão. Amém. Então diz para quem está do seu lado: você não é salvo pelas obras que você pratica. De maneira nenhuma. Nós somos salvos pela graça, e isso não vem de vós, é dom de aleluia. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aleluia. Não somos salvos pelas obras, é pela graça. Mas nesse texto nós estamos aprendendo a respeito não daquele filho do novo nascimento, mas daqueles que querem amadurecer. Jesus diz: olha, há um padrão para os maduros, há um caminho para a maturidade. Qual que é o caminho, Jesus? Qual que é o caminho para me tornar, deixar de ser um tecnon e me tornar um ruiós? Ame seus inimigos e ore pelos que te perseguem. Então você não vai alcançar maturidade sendo um dizimista fiel. Você não vai alcançar maturidade louvando a Deus e cantando os cânticos que tem na igreja. Não vai alcançar maturidade apenas lendo a palavra. Tudo isso também faz parte. Porém, se você não amar os inimigos e não orar pelos que te perseguem, você vai estagnar no meio do caminho. Porém, se você entrar nesse trilho, se você entrar nesse processo, as pessoas vão olhar para você e falar assim: olha, você parece com o Pai Celestial, sabia? Você perdoa como Ele perdoa, você ama como Ele ama, você cuida dos necessitados, você se importa com as pessoas. Olha, você está parecido com o Pai. E você vai dizer: porque eu tenho me tornado um ruiós, um filho maduro. Irmão, eu não quero ser um tecnó a vida toda. Eu não quero ser um filho, eu não quero ser um filho só porque eu nasci de novo e entreguei minha vida para. Não, eu quero crescer. Eu quero ir além. Eu não quero parar. E se esse aqui é o processo, então que eu entre, que nós entremos nesse processo em nome de Jesus. Então, como nós vamos nos tornar filhos maduros? Vamos lá. Uma das formas dos filhos crescerem, diga: para eu me tornar um filho maduro. Você lembrar, estou mudando o que está aqui. Diga: para eu me tornar um filho maduro, eu preciso aprender como lidar com situações difíceis. Diga para quem está do seu lado: nas adversidades você cresce. Então a adversidade é ruim, mas tem um fim bom. A adversidade não é gostoso, mas produz bons frutos. Ninguém fica falando: ai, Deus me manda adversidade, porque eu estou doido para enfrentar a adversidade. Mas as adversidades vêm. Mas elas não vêm para te matar, elas não vêm para te sucumbir. Elas vêm para desenvolver o seu caráter, o meu caráter. As adversidades vêm para nos fazer crescer. Aleluia. Quem se lembra da história do Carvalhinho e do Carvalhão? É linda essa história, eu não vou contar outra vez, já contei mais de uma vez aqui, senão vão dizer que eu estou esquecendo das coisas. Então abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, versículo 20.
Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 20. Os filhos maduros, os filhos vão amadurecer quando eles aprendem a lidar com situações difíceis. 1 Pedro 2,20: pois que glória é essa, se quando cometeis pecado, e sois por isso esbofeteados, sofreis com paciência. Que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a? Se você comete alguma coisa errada, comete algum delito, e você sofre as consequências daquele delito, mais que natural. Está na estrada e tem um redutor, tem como fala? Um radar, obrigado. Um radar ali de 60 km, você passou 120. Vai acontecer o quê? Vai chegar uma multa, e lá na multa está dizendo, olha, cometeu uma aí. E aí você vai sofrer as penalidades daquilo que você cometeu de errado. Então é isso que o texto está dizendo. Se você faz alguma coisa de errado e sofre, mais que natural. Agora, se você anda na linha, se você está ali vivendo em santidade, vivendo para a glória de Deus, vivendo para agradar Jesus, trabalhando no reino, servindo as pessoas, e você sofre por isso, aí você está agradando a Deus. Porque aí você está continuando no processo de maturidade. Pastor, você está dizendo que Deus gosta de ver os filhos sofrerem? Não. Por isso que quando vem algo sobre você, não vem para te reprovar, vem para te aprovar, dependendo da sua decisão. Versículo 21. Porque para isto, presta atenção, porque para isso fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, sendo injuriado não injuriava, e quando padecia não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Sabe o que Pedro está lembrando? Ele está lembrando de Jesus na corte de Pilatos. Quando Jesus era acusado, quando líderes do povo, da nação, vieram trazer um monte de falsas acusações contra ele, quando as pessoas estavam lá clamando pela sua morte, Pilatos estava diante dele, e Pilatos dizia: você não vai abrir a boca para dizer nada, você não vai se defender, olha o que estão falando de você, você não vai se defender, você vai acabar morrendo por isso, você não vai abrir a boca, você não vai se defender. Jesus disse não. Por quê? Porque ele conhece o coração do Pai. Ele é um filho maduro. E eu vou te dizer uma coisa: os filhos maduros entendem que quando eles colocam a mão numa situação, Deus tira dele. Vou repetir: os filhos maduros entendem que quando eles colocam suas mãos para resolver uma situação, Deus tira as mãos dele. Jesus não. Jesus olha para Pilatos, e quando Pilatos disse: você sabe que eu tenho poder para te soltar? Jesus falou: não tem não. Se eu quisesse, eu pediria, e viriam miríades de anjos. Meu pai enviaria uma legião de anjos para me soltar. Eu não estou aqui por sua causa. Quem me colocou aqui foi meu pai. Só ele pode me tirar. Você está entendendo? Eu não sei qual é a situação que você está passando hoje, irmão. Eu não sei como você chegou até aqui, como seu coração, suas emoções chegaram até aqui. Eu quero dizer para você uma coisa:
Se você entendeu que foi Deus que colocou nessa situação, nem o diabo, nem você, nem sua mulher e nem mais ninguém pode te tirar de lá, a não ser Ele. E quando ele sabe quando Ele vai fazer isso? Quando você permitir que Ele faça. Quando você entender que Ele está com suas mãos estendidas, para que Ele possa abençoar aqueles que tiram suas mãos e dizem: Deus, eu não quero julgar, eu não quero ser o juiz, mas eu quero colocar diante do Senhor, porque só o Senhor pode julgar justamente essa causa. Só o Senhor é juiz e só o Senhor pode me tirar daqui. Então fala com o seu irmão, não precisa se autodefender. Fala, deixa o julgamento na mão do verdadeiro juiz. Sabe, quando você busca sozinho pelos seus direitos, do seu jeito, Deus vai permitir que você faça do seu jeito, porque foi a sua escolha. Lembra da decisão do banco? Entendem isso? Quantos estão entendendo? Então, se você quiser do seu jeito, Jesus falou com a moça, falou: olha, não dá, desse jeito não dá. Não dá para nós dois sentar nesse banco aqui. Quem é que você quer que faça? Quem é que você quer que julgue? Quem é que você quer que... Você ou sou eu? Está passando por uma situação com alguém? Está sendo injuriado, está sendo perseguido? Desculpe, você foi chamado para isso, você é filho. Você vai passar por isso mesmo. Como é que você vai vencer? Quando você entregar isso para o verdadeiro juiz julgar. Quando você não permite que Deus julgue, meu irmão, você está buscando seus próprios caminhos. E aí não tem como Deus agir. Ele vai agir à medida que você decide. Amém? Vamos lá. Um filho maduro não paga mal por mal. Amém? Diz para o seu irmão: não pague o mal com o mal. Vamos ler esse texto? Está também em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, não retribuindo o mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, porque, mais uma vez, porque para isto fostes chamados, para herdardes uma bênção. Diga: esse é o meu chamado. Não pagar mal por mal, fale, mas pagar o mal com o bem. Amém? Se o professor está do seu lado, esse é o seu chamado. Não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Essa é a postura dos filhos maduros. Essa é a postura dos filhos maduros. Agora, o que é fantástico, o que é maravilhoso, para que Deus me chamou para isso? Olha o final do texto que diz: porque para isso fosse chamado. Para quê? Para herdardes uma bênção. Olha para cá. Da próxima vez que você for injuriado, da próxima vez que você for caluniado, da próxima vez que inventarem coisas a seu respeito contra você, comece a dançar, comece a celebrar, faça uma festa, porque nesse momento Deus está te levantando para liberar uma bênção sobre você. É o que o texto está dizendo. Não precisa pagar o mal com o mal, não precisa tentar se virar sozinho. Você já parou para pensar quantas bênçãos talvez você perdeu na sua vida porque você não teve essa postura? Você já parou para pensar quantas pessoas já perderam tantas bênçãos de Deus porque não tiveram essa postura, essa posição? Quantas coisas elas poderiam ter recebido, mas nós preferimos trocar a bênção por um coração quebrado, por uma ofensa.
Uma das histórias que tem nesse livro é de um jovem, ele trabalhava numa empresa de corretora de seguros, e ele era corretor júnior, e era um dos mais brilhantes daquela empresa. Ele seria promovido, tinha um cargo de promoção para chefia, e ele não tinha ninguém parecido com ele naquela empresa, e ele seria o próximo da fila a ser promovido, mas ele não foi. E ele ouviu essa palavra, exatamente essa palavra, e ao final do culto chamou o pastor e falou: pastor, eu tenho uma coisa para te dizer. E começou a contar essa história, e falou: olha, era para eu ser promovido e eu não fui, e a pessoa que entrou no meu lugar, ela só entrou porque ela era branca e eu sou negro, e eu já estava tomando todas as providências, porque legalmente eu teria direito de tomar as providências e ir para o jurídico com essa empresa e seria beneficiado. Mas depois de ouvir essa palavra, o Senhor me bagunçou inteiro. Eu quero fazer o correto diante de Deus. Eu quero ser um filho maduro. O que eu posso fazer? E aquele pastor orou por aquele menino e falou: Senhor, seja o juiz dessa causa, seja aquele quem vai julgar essa causa, e capacite o teu servo a ser fiel e obediente ao Senhor em todo o tempo. Na segunda-feira de manhã, aquele menino entrou na sala daquele homem que foi promovido, que estava no lugar dele, e aquele homem se assustou com a chegada dele. Ele disse: eu quero dizer uma coisa para você, a partir de hoje eu serei o seu melhor funcionário. A partir de hoje você vai me ter como um maior aliado aqui dentro. Eu estou aqui também para te parabenizar por você ter chegado aonde você chegou, e você vai me ter aqui como um grande aliado, um grande amigo e o melhor funcionário dessa empresa. Aquele homem sem jeito agradeceu, e ele entregou para o Senhor julgar. Irmão, aí parece que a gente quer a coisa imediata, né? Passou uma semana, nada aconteceu. 2 semanas, nada aconteceu. Passou um mês, várias semanas foram passando e nada, até que um dia alguns homens chamam ele para conversar. Falam: olha, nós representamos uma empresa de seguros também, e nós queremos conversar com você, nós temos uma proposta. Ele falou assim: eu não quero ouvir proposta, eu estou muito bem na minha empresa, eu não quero ouvir proposta. Ele falou: primeiro, almoce conosco. E ele foi almoçar com aqueles homens, e aqueles homens conversaram, e ele disse: olha, eu não estou interessado, eu vou ficar na minha empresa, eu não gosto de mudança, eu gosto de ficar onde eu estou, eu gosto de morar onde eu moro, e eu quero ficar aqui. E aqueles homens disseram: antes de dar, não dá resposta para a gente hoje, vai para casa, conversa com a sua esposa e coloca no papel qual salário você gostaria de ganhar na nossa empresa, e vamos almoçar de novo no próximo final de semana, e aí você traz esse papel para nós, antes de você negar. E ele foi para casa, falou com a esposa e disse à esposa: eu não quero mudar de empresa, eu estou aqui há muitos anos, eu não quero mudar, talvez tenha que mudar de cidade, eu não quero isso, eu quero ficar onde eu estou, eu quero ficar aqui. Mas para assustar eles, eu vou colocar aqui. Ele colocou um valor de 3 vezes mais daquilo que ele ganhava na empresa que ele trabalhava. E ele foi para esse almoço para entregar aquela carta, aquele bilhete, aquele papel, para assustar aqueles homens e eles não quererem nem mais conversa com ele. E quando chegou na hora do almoço, aqueles homens disseram: e aí, você escreveu no papel o que você gostaria? E ele foi entregar o papel, e aqueles homens falaram: não, antes de você nos entregar, primeiro leia a nossa proposta. E eles arrastaram uma carta para ele com a proposta. Quando ele abre aquela proposta, irmãos, a proposta de salário era de 4 vezes mais o salário que ele tinha na empresa anterior. E quando ele pegou aquele papel, ele ficou estatalado, parado, calado, com o tamanho da oferta. E por ele ficar calado, aqueles homens acharam que ele estava achando pouco. E no mesmo momento eles disseram assim: olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos dar mais alguns benefícios para você também. E aumentaram ainda mais o salário, que já era alto para ele. E ele fechou aquele papel e falou assim: olha, eu sou cristão, eu preciso ir para casa orar com a minha esposa. E ele foi orar com a esposa dele. E Deus falou com eles: meu filho, você me deixou julgar a sua causa, está aqui a sua recompensa, aceite esse trabalho, sou eu que estou dando para você.
Irmão, eu não sei qual é a sua situação, mas se você tirar a sua mão, Deus vai botar a mão dele. Se você nessa noite soltar, Deus vai colocar. Se você nessa noite escolher amadurecer e permitir que Ele julgue, Ele vai julgar. E sabe, Ele é bom pagador. Sabe, Deus não fica devendo nada para ninguém, até porque não deve. Mas quando um filho dele se coloca diante dele em obediência, ninguém pode segurar o agir de Deus sobre seus filhos. Fala com seu irmão, tira a mão da gaiola, macaco. Quem estava aqui hoje de manhã? Nós contamos essa ilustração hoje pela manhã. Pessoas que para aprisionar macacos na floresta colocavam gaiolas com uma pequena abertura, com banana dentro. A abertura só dava para ele enfiar a mão e segurar a banana. E quando os macacos enfiavam a mão, seguravam a banana, vinham pessoas com um pedaço de pau, com alguma coisa para matar o macaco, e eles ficavam ali aprisionados, porque não soltavam a banana e não conseguiam tirar a mão da gaiola, e aí morriam, porque eles não tiravam a mão da gaiola. E assim é, quando acontece alguma situação de ofensa em nós, quando alguém nos ofende, quando alguém nos machuca, nós não queremos soltar, e aí a possibilidade é de que a gente fique enfermo, doente, que a gente até morra sofrendo por alguma situação que Deus poderia resolver no nosso lugar. Por isso que nós estamos dizendo, tire a mão dessa gaiola, em nome de Jesus. Capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 13, já estou caminhando para o final. Ora, quem é que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Ora, quem é que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Sabe o que Pedro está dizendo? Se você tomar isso para a sua vida, ninguém vai poder te machucar mais. Amém? Amém, irmãos? Se você aprender e tomar isso para a sua vida e viver assim, ninguém vai ter capacidade de machucar. Que é isso, pastor? Vão sim, vão tentar, vão vir para me machucar sim. Mas como que vai ser? Sabe que está pautado em qual ensino? No ensino de Jesus, quando ele diz assim: se alguém chegar para você e te pedir a sua capa, a sua túnica, dê também a sua capa. Se alguém te pedir para andar 1 milha, ande 2. Por quê? Porque você não vai se sentir roubado. Se uma pessoa levou a sua túnica, se você estava disposto a deixar até a sua capa, você não vai se sentir agredido. Se alguém te colocou, te obrigou a andar 1 milha, você estava disposto a andar 2. Esse é o padrão da vida abundante. São aqueles que não reagem, são aqueles que agem primeiro, são aqueles que amam primeiro, são aqueles que abrem primeiro sua vida e seu coração, são aqueles que estão dispostos e disponíveis a viver o exemplo e o padrão de Jesus e assim viver a vida de qualidade que ele viveu. Esteja disposto a andar mais 1 milha, e aí ninguém vai te maltratar. Essa é a vida que o reino tem para te dar, meu irmão. Não sei o que você veio buscar aqui hoje à noite. Eu não sei o que você estava esperando ouvir, mas eu sei que Deus estava esperando te falar. Eu não sei quantas pessoas estão em tantas situações aqui dentro. Pessoas que estão enfermas, muitas pessoas estão procurando, estão enfermas, e vai saber a origem da doença. Sabe o que é a origem da doença? É porque não perdoa o pai, a mãe há 30 anos, não perdoa o irmão há 20 anos. Aconteceu uma ofensa há 30 anos atrás, 40 anos atrás, e não perdoou. Ficou preso, ficou com a mão na gaiola, e a vida ficou travada, e os ossos começam a apodrecer, os órgãos internos começam a apodrecer, e aí vem tantas enfermidades. Meu irmão, Jesus tem uma vida abundante para você, mas depende da sua decisão. O que é que você vai decidir hoje? Uma vez o pastor chegou num culto e falou com a senhora assim, falou assim: quem aqui não tem nenhum inimigo, levanta a mão. E uma senhora levantou a mão. Aí ele falou assim: olha, vamos aplaudir, gente, olha essa senhora.
Aí chegou perto dela com o microfone, falou: quantos anos a senhora tem? Ela falou assim: 85. Olha, te aplaude mais uma vez, 85 anos, a senhora não tem nenhum inimigo nenhum. Olha, gente, vamos aplaudir, que exemplo de vida, não tem mais nenhum inimigo, não tem nenhum inimigo. Então assim, vem cá, diz aqui para nós que somos mais jovens, para os outros mais jovens aqui, qual é o seu segredo? Por que a senhora não tem mais nenhum inimigo? Ela disse: aqueles desgraçados morreram todos. Você está entendendo? Morreram e ainda estão presos dentro dela. Jesus amado, me ajuda aí, que eu queria olhar no olho de cada um, não dá. Mas olha no olho de quem está do seu lado e fala assim: você vai ficar até quando com isso aí? Hã? Ficar até quando? Você está disposto a sofrer até quando com isso? Que já podia estar liberado. Ah, Jesus já pagou um preço muito mais alto. Está na hora de crescer, igreja. Está na hora de crescer, irmãos. Está na hora da gente deixar a fraldinha de lado e a chupetinha e começar a buscar voar com asas como águia, como diz a palavra. Aqueles que esperam no Senhor, esses renovarão suas forças, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Eu não sei você, mas eu posso ser barrigudinho aqui no físico, barrigudinho mesmo, mas eu quero que o meu homem interior seja um atleta de ponta. Não quero que nada aprisione o meu homem interior. Eu quero viver a qualidade. Sabe, irmão? Sabe, eu acordo pela manhã com alegria e eu vejo assim isso no meu filho. Sabe que às vezes nos falta a inocência. Só uma coisa deixa Benjamin mal-humorado: não é comida. Você pensou isso? É falta de sono. Quando ele dorme bem, ele acorda rindo sozinho. E a gente na nossa cama começa a ouvir as risadas dele no berço. Ele começa brincando sozinho, rindo sozinho. Eles falam: Jesus, qual que é a graça? Aí a gente chega e ele já dá um sorriso de manhã. Irmão, eu não quero mais dizer que a segunda-feira para mim é o dia de eu levantar mal-humorado, porque é segunda-feira. Segunda-feira para mim é igual domingo, é igual sábado, é igual sexta. Segunda-feira para mim é mais um dia, mais um presente. É um presente de Deus para a minha vida. Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia, no primeiro raiar do sol, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha vida. Ah, meu irmão, eu não vou ficar parado perdendo tempo com ressentimento, com coisas que me travam, com coisas que me aprisionam, que me apodrecem por dentro, se Ele está me oferecendo vida abundante. Meu Deus. Vamos encerrar em nome de Jesus. Vá para o capítulo 4, versículo 1. Primeira Pedro capítulo 4, versículo 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento. Porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. Aleluia. Sabe por que a maioria dos crentes sofrem com ofensa, com perseguição? Porque não estão armados contra isso. Sabe por que a maioria dos crentes sofre com sofrimento? Porque não estão armados contra o sofrimento. O que é isso, pastor? Você está falando que a gente tem que estar armado? A gente tem que estar armado no nosso pensamento, no nosso coração. Armado não é pronto para dar tiro, mas é pronto para ter resistência. Entende isso? Amém? Armado de armadura, não é
de pistola, não, armado de armadura. Sabe, existe uma diferença muito grande entre aqueles que agem e aqueles que reagem a alguma situação. Por exemplo, os pilotos de avião, eles estão sempre prontos para a ação, eles estão sempre armados. Por quê? Porque de 6 em 6 meses, eles são levados para um lugar de treinamento, são colocados dentro de um simulador que é idêntico ao avião de verdade. Quando se está lá dentro, não se sabe se é um simulador ou se é um avião, porque é exatamente idêntico. E lá eles passam 3 dias simulando toda e qualquer situação de pânico e de dificuldade que possa, turbulência que possa aparecer em um voo. Então qual que é a diferença daqueles que agem e daqueles que reagem? Quando se está num voo e começa uma turbulência muito grande, os passageiros reagem àquilo e começam a gritar apavorados. O piloto não, ele está armado, ele começa a checar tudo aquilo que ele pode checar. Eu vou repetir, os passageiros eles reagem, porque eles não foram treinados, eles não estavam armados para aquilo. Os pilotos sim, eles já são peritos, eles amadureceram. Então quando surge uma situação de conflito, de dificuldade, em vez deles gritarem, eles começam a checar aquilo que eles podem fazer para evitar a morte. Fala com seu irmão, não seja o que reage, seja alguém que age. Amém? O crescimento físico é limitado ao tempo. O crescimento intelectual depende da aprendizagem, não é limitado ao tempo. O crescimento espiritual não está em função do tempo. Tem gente que nasceu ano passado, está comendo Bíblia, está comendo livro, está vivendo para Jesus, está respirando para Ele, está querendo ouvi-lo, está querendo viver para Ele, está querendo ter comunhão com os irmãos. Tem gente que nasceu há 30 anos atrás, já não sabe o que é botar a mão na Bíblia, já não sabe o que é orar, já não sabe o que é ter tempo com Deus. Então quem é que está crescendo e quem é que está decrescendo, ou quem é que está deixando de crescer? Como é que eu posso crescer espiritualmente? Duas coisas nos fazem crescer espiritualmente. Talvez você não vai gostar. Uma delas é o sofrimento, e a outra é a obediência. Porque muitos sofrem e sofreram, mas continuaram amargos ou se tornaram mais amargos. Outros não. Outros, eles escolheram obedecer. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Pelo que ele, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu. Aquilo que Deus está liberando, está permitindo de sofrimento sobre sua vida, não é para te matar não, irmão. Ele não dá nada além daquilo que a gente possa suportar. Alguém que já foi para academia? Já pegou peso em academia? Você só pega aquilo que você consegue suportar. O que você não suporta, você não pega. Mas todo mundo que entrou na academia um dia, começou a pegar um peso, passando o tempo ele começou a pegar um peso maior, porque o corpo dele começou a suportar mais. Deus não vai liberar nada além daquilo que você consiga suportar. O que Ele quer de você é que você aprenda a obedecê-lo. Vocês hoje, nós, a partir desse tempo, somos indesculpáveis no que diz respeito a perdoar e liberar perdão. Porque nós aprendemos com a palavra, aprendemos com Ele, e temos aprendido cada dia, por meio daquilo que temos sofrido
e está nos levando a obedecê-lo, porque obedecer é melhor do que o sacrificar. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, irmãos. Eu não sei qual vai ser a sua escolha hoje, querido, querida.